Mestrado serve para o quê? Mestrado e MBA são a mesma coisa? Eu posso me inscrever no mestrado se eu ainda não terminei a graduação? Como conseguir bolsa no mestrado? Essas são só algumas das perguntas que eu recebo sobre fazer mestrado. E aí, pensando nisso, eu abri uma enquete lá no Instagram, também abri no Twitter e dei a possibilidade que as pessoas, fizessem algumas perguntas, algumas dúvidas que elas têm sobre o mestrado. E aí, a partir disso, elaborei o roteiro desse vídeo. É para ninguém mais ficar confusa igual a Nazaré. Olá, nerds do lado colorido da força. Esse é mais um vídeo da Diversidade Nerd. Quero começar pedindo para vocês deixarem o like nesse vídeo, ativar o sininho, se inscrever no canal, nunca sei se eu falei na ordem certa, e também seguir lá no Instagram em @diversidadenerd_. Bom, antes de começar a responder as dúvidas, eu acho importante explicar o porquê que eu criei a Diversidade Nerd, né? Porque por mais que eu tenha muito meme compartilhado no Instagram, muito conteúdo humorístico, o foco da Diversidade Nerd é em popularização do conhecimento científico, com foco principalmente em questões de gênero, sexualidade, cultura pop. Isso porque eu sou mestre e doutorando em Ciências da Comunicação e pesquiso esses temas desde que eu sou bolsista de iniciação científica, lá no LIC, o Laboratório de Investigação do Ciberacontecimento, um grupo de pesquisa do programa de pós-graduação em Ciências da Comunicação da Unicinos. Qual a diferença de um mestrado e de um MBA, Bom, é importante que para isso a gente pense que existem duas modalidades, de pós-graduação, a stricto sensu e a lato sensu. A lato sensu são cursos mais voltados ao mercado, com uma perspectiva de formação mais mercadológica no sentido de exercício técnico, profissional, porque é importante que a gente entenda que a academia, a pesquisa acadêmica, a profissão docente, também é um mercado. Já os cursos stricto sensu, eles são voltados para a pesquisa acadêmica, para a pesquisa científica. Quando tu faz um curso stricto sensu, tu tá se formando para ser pesquisador e também para ser docente, no contexto universitário. Isso não quer dizer que o mestrado não ajuda em relação à tua formação para atuar em empresas, e não como professor universitário ou pesquisador, que é o principal foco, de quem busca mestrado, doutorado. Eu, por exemplo, fiz todo o mestrado atuando em empresas e foi muito importante ser mestrando, estar no mestrado e depois no doutorado também, que eu também fiz atuando em empresas. Essa formação acadêmica ela foi muito importante para eu conseguir vagas, porque eu conseguia ter toda uma compreensão sobre plataformas digitais, sobre processos da cultura digital, que me davam capacitação, argumentação, para inclusive muito bem nas entrevistas, para os profissionais do RH que faziam entrevista, ou enfim, diretores, se interessarem pelo meu currículo. Então não quer dizer que o mestrado e o doutorado, embora sejam voltados para pesquisa e formação acadêmica, não vão te ajudar na prática mercadológica, no sentido de atuar em empresas. E aí vem outra pergunta que fazem, Então isso quer dizer que eu posso trabalhar enquanto eu faço o mestrado? Dependendo da tua modalidade de bolsa, sim, tu pode. Na universidade pública, a gente tem a possibilidade de cursar o mestrado com bolsa e o mestrado sem bolsa, E aí, cursar o mestrado sem bolsa, tu não tem remuneração nenhuma, da CAPES ou do CNPq ou de outro órgão de apoio científico para estar fazendo, aquela pesquisa, mas tu pode cursar ele sem ter essa remuneração. Na universidade privada, que é onde eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado, existem duas modalidades de bolsa, a bolsa taxa e a bolsa integral. Na bolsa taxa, tu pode ter um vínculo empregatício, não tem problema nenhum, desde que tu mantenha a tua dedicação, que lá no contrato está sinalizado de 10 horas semanais para o grupo de pesquisa, dedicados ao fazer científico, ali no contexto do programa onde tu está fazendo o teu mestrado.
E aí o que acontece na bolsa de taxa? Ela é como se fosse cursar, né, um mestrado sem bolsa numa universidade pública, porque tu não ganha nenhuma remuneração, na verdade tu ganha uma remuneração, né, que é a mensalidade do mestrado nessa universidade privada. Então tu cursa ele sem precisar pagar essa instituição. Na bolsa integral, numa universidade privada, tu ganha essa mensalidade, né? E também um valor para se manter, para refeição, para transporte, para participar de eventos, que costuma ser, né, o valor de R$ 1.500. E ainda existe a possibilidade de cursar o mestrado numa universidade privada como pagante, né? Então tu não tem uma bolsa de órgão de fomento, mas tu paga a mensalidade para a instituição. É muito importante entender que instituições privadas, elas também fazem pesquisas com verba pública, né? De órgão de fomento, do CNPq, da CAPES. Então também há ciência nesses contextos e ciência feita, né, a partir do investimento público. Inclusive o programa da Unicinos, em Ciências da Comunicação, onde eu faço o meu doutorado, ele é um programa muito bem conceituado no contexto brasileiro. O conceito CAPES dele é nota 6, a nota máxima é 7. Quando começar a se preparar para o mestrado? Bom, se tu ainda está na graduação e vislumbra uma carreira acadêmica, seguir a trajetória científica, o que eu sempre indico para o pessoal da graduação é já procurar os grupos de pesquisa do PPG, né, do Programa de Pós-Graduação do curso que tu está fazendo, e ver, né, se nesses grupos de pesquisa existem determinadas linhas de pesquisa que te interessam e entrar em contato com os coordenadores dessas linhas de pesquisa ou os professores e professoras do PPG e entender se existe uma bolsa de iniciação científica disponível. Porque a partir dessa bolsa de iniciação científica, tu consegue já começar a entender o que é o fazer científico, a ter exercícios de pesquisa, a já estar imerso ou imersa, né, ali no contexto do programa de pós-graduação, e isso pode ajudar bastante para depois fazer um mestrado e seguir a carreira acadêmica. Mas não quer dizer que se tu não foi bolsista de iniciação científica, tu não tem como fazer isso. Não tem nada a ver. Inclusive, muitas das pessoas que eu conheço fizeram mestrado sem terem sido bolsistas de iniciação científica. Se tu tem tempo hábil, digamos, quero submeter o meu projeto para uma inscrição que vai começar daqui 6 meses ou ano que vem, é importante que tu conheça os grupos de pesquisa, né, que podem se interessar pelo teu projeto ou para onde tu quer submeter a tua inscrição, que tu participe de eventos, que tu faça cursos se esse programa de pós-graduação está ofertando algum curso, para já ir conhecendo as dinâmicas, as teorias, as metodologias, e para as pessoas ali daquele programa também, os docentes, as pesquisadoras e os pesquisadores, saberem que tu tem interesse em pesquisa, que tu te mobiliza em relação ao fazer científico, à participação em eventos. Isso tudo pode te ajudar na hora da entrevista e também a ter um currículo Lattes já com algumas produções acadêmicas. Mas não quer dizer que pro mestrado tu precisa ter um Lattes com artigos publicados, muita produção acadêmica. O que vai contar mesmo é se é um programa que vai ter prova, tua nota na prova, a tua desenvoltura na entrevista, né, em relação ao teu projeto e o teu projeto, né, que é a parte mais importante, mas não vai dar para falar aqui muito sobre projeto de pesquisa para o mestrado, porque só isso seria uma baita discussão, rende um outro vídeo. Eu preciso ter terminado a graduação para me inscrever no mestrado? Então, para participar do processo seletivo, tu não precisa ter terminado a graduação, desde que tu vá terminar a graduação até o início, né, das aulas do mestrado. Eu mesmo, quando iniciei o processo seletivo para o mestrado, ainda estava na graduação, mas terminei ela no final do ano e iniciei o mestrado em março do ano seguinte. Mas é muito importante que tu leia o edital, né? O edital é uma parte muito importante do processo seletivo
e que vai fazer parte de toda a tua trajetória acadêmica, o contato com editais. E aí, né, como se inscrever no mestrado? Então, tu precisa ter bastante autonomia, não só para buscar informações sobre o programa que tu quer fazer, mas durante toda a tua trajetória acadêmica. Então, o que eu indico é usar o Google mesmo para pesquisar programas de pós-graduação da tua área a partir dessa encontrabilidade de determinados programas de pós-graduação, pesquisar quando começam as inscrições. Se tu ainda não vai fazer esse ano, lê o edital desse ano para entender se a prova de proficiência em língua estrangeira, que às vezes ela é exigida antes, né? Ela é exigida antes ou se ela é exigida depois, se é um programa que exige que tem prova no processo seletivo, que não tem prova, se existe algum modelo ali no edital de projeto de pesquisa que tu deve submeter, como é a entrevista, conversar com pessoas que já estão no programa também pode ser uma grande ajuda, assim. Então, uma coisa que as pessoas me solicitam muito, né, quando é alguém que já me conhece se eu posso disponibilizar o meu projeto de pesquisa que foi aprovado para elas lerem e aí se inspirar na estrutura. É algo que eu sempre disponibilizei, se eu não me engano até está publicado lá no meu perfil da academia.edu, acho que não. E existem modelos no próprio Google, né, que tu pode encontrar de projetos de pesquisa, no Google Acadêmico ou no Google mesmo, em alguns sites que se dedicam, né, à popularização do conhecimento científico e que com certeza vão te ajudar. Como escolher um tema e uma metodologia? Essa aqui é a que mais acontece, né? As pessoas vêm, procuram, enviam nossa, Cris, eu tenho um tema de pesquisa, tu acha que ele tem chances de ser aprovado? E geralmente são temas muito legais, mas eu sempre dou a mesma resposta, que o tema por si só, ele não garante a potência, a estrutura necessária para o teu projeto de pesquisa ser aprovado. Então é muito importante que para o tema, para as teorias, para a metodologia que tu vai operacionalizar, tu olhe para o que o programa de pós-graduação, para o que a linha de pesquisa para a qual tu vai submeter o teu projeto, ela tem feito. Então procure teses, dissertações de mestrado, leia os projetos de pesquisa que estão disponíveis nos Lattes, no currículo Lattes de muitos professores que estão nessa linha, para entender, né, qual perspectiva tu pode abordar determinado tema, determinado objeto, porque é algo muito comum, principalmente na comunicação, que tu possa ler o mesmo objeto ou o mesmo tema de pesquisa a partir de diferentes lentes teóricas. Então, o que ajuda muito é dialogar com a linha de pesquisa, né, no teu projeto de pesquisa, para qual tu vai submeter ele. Isso já vai aumentar muito as tuas chances de ser aprovado. O tema do meu projeto precisa estar definido? Assim, ter um tema no projeto de pesquisa ajuda, né, na construção da estrutura, na proposta metodológica, até mesmo para o estado da arte que tu já pode levar ali para aquele projeto de pesquisa, mas não quer dizer que aquele tema que tu está apresentando ali no projeto vai ser realmente o que tu vai pesquisar. É muito comum que o tema, o problema, os objetivos, eles sejam alterados no decorrer da trajetória do mestrado, após as disciplinas. O que é importante é que tu atenda aos critérios que são solicitados nesse projeto, que geralmente está no edital. Essa aqui eu achei engraçada, né? Porque a pessoa que fez a pergunta queria que eu orientasse ela. E aí foi se podia, né? A pergunta é se eu posso, na verdade, ter um orientador, uma orientadora que não seja da minha instituição. E não, infelizmente não pode, né? Até onde eu sei. O que pode acontecer é tu ter uma pessoa que vai te orientar e que está fazendo o doutorado, e aí vai ser um co-orientador, uma co-orientadora. O que pode acontecer também é ter pessoas de outra instituição participando da tua banca de qualificação, né, que é uma etapa do doutorado, do mestrado, ou da tua banca de defesa. Essa aqui eu achei bem legal, dialoga bastante com a diversidade nerd, e me perguntaram se há espaço na área acadêmica para LGBTs e para pesquisa sobre LGBTs. O que eu indico nesse sentido é investigar o programa, investigar as linhas de pesquisa, fazer esse exercício de arqueologia, de curadoria, de olhar mesmo o que já foi feito, falar com outros mestrandas que já passaram pelo programa, ou que são doutorandos e doutorandas, ou já
se formaram ali para entender, né, quais são as possibilidades de pesquisas, de abordagem teórica. Se é um programa que tu consegue notar que já tem trabalhos desenvolvidos numa perspectiva queer, feminista, possivelmente há sim essa abertura, né? Mas não posso negar que determinados contextos acabam sendo mais difíceis para algumas temáticas, por isso é muito importante sempre tentar investigar. Já vi casos de pessoas que entraram com um projeto para estudar gênero e sexualidade e tiveram que alterar completamente essa proposta de pesquisa para se adequar à linha. E a última pergunta é: como aumentar as minhas chances de ter uma aprovação? Acho que eu já falei um pouco disso ao longo do vídeo, mas o que ajuda muito é as professoras, os professores desse PPG conhecerem já um pouco do teu trabalho, verem que tu tem interesse no fazer científico, então se tem tempo hábil ainda para tu se organizar, tenta participar de eventos, de palestras, às vezes dialogar, marcar um café, se é uma pessoa que vai te dar mais abertura, que tu tem um tema que é só essa pessoa que pesquisa e que quer muito que ela te oriente. Mas não te assusta também se não existir essa possibilidade, porque a carreira, né, de professores e professoras de programa de pós-graduação, ela acaba sendo muito atarefada, então é difícil muitas vezes conseguir gerenciar o tempo para poder atender um pedido nesse sentido. Então não te desanima se isso não acontecer, se não conseguir um diálogo, mas não deixa de participar dessas palestras, eventos, cursos. Se já terminou a graduação, de repente submeter um artigo do teu TCC para um grupo de pesquisa de determinado evento no qual existem pessoas do programa de pós-graduação no qual tu quer fazer o teu mestrado. Isso já vai ajudar bastante. A Unicinos, instituição na qual eu fiz o meu mestrado, meu doutorado e também a minha graduação, ela está com inscrições abertas para o mestrado. Eu vou deixar o link aqui na descrição, né, o site também do programa de pós-graduação, e eu acho a interface dele bem legal, até para vocês entenderem, né, onde está disponível o nome dos professores, das professoras, das linhas de pesquisa, dos projetos de pesquisa. Naveguem ali para fazer esse exercício e aí depois vocês podem fazer o mesmo, inclusive, em outros programas de pós-graduação de outras instituições. Chegamos ao fim. Se tu tem mais dúvidas, pode deixar nos comentários que eu vou responder. Comentem também se gostaram do vídeo. E vou pedir para vocês deixarem um like nele, ativar o sininho, assinar o canal. Nunca sei se eu falei na ordem certa. E também para seguir a Diversidade Nerd lá no Instagram em @DiversidadeNerd_. Beijão e que o lado colorido da força esteja sempre com você.